Em um hotel chique na França, a recepcionista ficou horrorizada ao ver Lewis chegar. Como ele é filho do presidente da empresa, acha que pode fazer o que quiser sem consequências. Lewis é mimado, rude, egoísta e gasta o dinheiro do pai em frivolidades. Ele traz um grande grupo de amigos e até uma pantera para o quarto do hotel, onde fazem festa até tarde, incomodando os outros hóspedes com barulho e quebrando coisas no quarto. Alguém traz um canguru para alimentar a pantera, e o pobre animal tenta escapar pulando na piscina, mas a pantera o persegue e o devora na frente de todos. No dia seguinte, manifestantes se reúnem para acusar o hotel de crueldade animal e jogam tomates no carro que carrega o presidente da empresa, Jean-François. Durante uma reunião com investidores, ele é pressionado a tomar uma atitude em relação ao filho, pois a reputação do hotel está em queda e até celebridades estão tentando cancelá-los por causa do incidente com o canguru. Furioso, Jean-François vai ao hotel e encontra Lewis ainda dormindo no meio do dia. Ele repreende o filho por suas ações, dizendo que pode ser demitido se isso continuar, mas Lewis não se importa e diz que continuará aproveitando o dinheiro enquanto ainda tem. Ao sair, Jen joga as roupas do filho no lixo. À noite, a namorada de Jen, Helene, chega em casa irritada porque ele perdeu o evento de fotografia dela. Jen se desculpa e explica o que está acontecendo, mostrando que esteve em estado de desespero o dia todo. Como é viúvo, teve que criar Lewis sozinho, mas nunca passou muito tempo com ele. Helene o incentiva a tentar. No dia seguinte, Jen vai a um castelo no interior onde o diretor Christian grava outro anúncio para o hotel. Christian reclama do modelo enviado e age como se tivesse as mesmas exigências de diretores famosos como Kubrick. O anúncio mostra uma bela mulher caminhando pelos diferentes cômodos do castelo, sentindo-se como uma princesa, até encontrar um funcionário usando lingerie. Christian fez isso de propósito para capturar uma reação genuína de choque na câmera, mas Jen se preocupa que a modelo os processe por conteúdo impróprio fora do contrato. Isso não incomoda Christian, que afirma que para se obter o melhor de alguém, não se deve pedir sua opinião. Essas palavras ficam na mente de Jen, e ao sair do castelo ele tem uma ideia. Ele corre de volta a Christian e lhe propõe um projeto de filme. Algum tempo depois, Lewis sai de um bar com duas mulheres e percebe seu carro sendo guinchado. Ele tenta correr atrás, mas alguém o atinge com um sedativo e ele desmaia. Na manhã seguinte, Lewis é acordado por um sino. Ele se encontra em um quarto estranho, vestindo roupas incomuns, antes que Sylvan o sacuda para sair da cama, lembrando de não se atrasar. Nesse momento, o capataz Bovilan aparece para gritar com Lewis por ainda estar na cama. Quando Sylvan tenta defendê-lo, Bovilan o joga pela sala e o agride por responder ao chefe. Depois de jogar Sylvan pela janela, Bovilan chama Lewis de servo e o manda trabalhar. Lewis sai do prédio e congela ao perceber que está no século XVIII. Bovilan corre atrás dele para colocá-lo para trabalhar. Eles encontram o Visconde, que pausa sua caminhada para anunciar: está chegando. E Bovilan mostra a Lewis como colocar o balde e um biombo para o Visconde defecar. Quando o Visconde termina, o Doutor da Peste inspeciona de perto as fezes e faz uma análise detalhada, elogiando a forma e o cheiro, que supostamente provam que o Visconde está saudável. Achando que está cercado por lunáticos, Lewis tenta fugir. Ele atravessa o campo e chega a uma floresta onde encontra uma matilha de lobos bloqueando o caminho. Então tenta pegar uma estrada, mas Estienne aparece com cães de caça que começam a persegui-lo. Ele cruza uma ponte e acaba caindo em um pântano, onde os cães o cercam. Lewis implora por misericórdia, e Estienne o joga no chão e aponta uma lança para ele. Estienne acredita que Lewis deve ser executado por tentar fugir de trabalhar para o seu pai, o Visconde, mas o momento é interrompido pela irmã de Estienne, Isabel. Ela argumenta que os servos devem ser tratados com dignidade, o que desencadeia uma discussão entre os irmãos. O Visconde, irritado com o barulho, ordena que Estienne solte Lewis, enquanto Sylvan ajuda Lewis. Um pássaro que observava tudo volta para a floresta, revelando ser um drone. Descobre-se que isso não é realmente o passado, mas um set de filmagem criado por Christian e Jean para ensinar Lewis a ter humildade. A equipe montou a base de operações perto da floresta, onde Jean mostra preocupação com os lobos e cães. Christian explica que era necessário fazer Lewis acreditar que era real. Enquanto isso, no vilarejo falso, Lewis vê Sylvan e outros servos descascando batatas e começa a fazer perguntas. Ele descobre que está em 1702 e que a França ainda tem um rei, tem democracia. Quando Lewis faz comentários sobre Hitler, Christian manda Bovilan colocá-lo para trabalhar. Contudo, mesmo descascando batatas, Lewis continua falando sobre ser do futuro. No início, Sylvan não sabe como reagir, mas logo entra no personagem e age confuso com cada palavra moderna usada por Lewis. Pensando na noite que seu carro foi levado, Lewis assume que foi atropelado e conclui que deve recriar isso para voltar ao futuro. Ele corre para fora e se joga na frente de uma carroça de vegetais, que é pequena demais e apenas bate em sua perna. Em seguida, Lewis corre em direção a uma carruagem real e bate com a cabeça, desmaiando instantaneamente. Sylvan corre para ajudá-lo, mas Lewis não responde. Jean acredita que seu filho está morto, e Christian tenta se desculpar por ter ido longe demais. Mas Lewis então acorda e Christian anuncia alegremente que o show deve continuar. Os dias se passam e Lewis tem que se acostumar com a sua nova rotina. Ele acorda ao nascer do sol todos os dias e passa o dia correndo atrás do Visconde para montar o balde para suas necessidades. Suas tarefas também incluem ajudar na cozinha. Em vez de um banho de verdade, ele deve se lavar em um balde. Uma tarde, Jean convida Helene para assistir o desenrolar do plano. Nos estábulos, Lewis encontra Isabel, chorando porque seu pai quer que ela se case com um homem velho e rico que ela não gosta. Ela diz que quer experimentar o amor com um jovem, mesmo que ele seja um servo, claramente flertando com Lewis. No entanto, Lewis acha que ela tem sorte, já que pode se casar com um homem rico, esperar que ele morra e em breve então ficar com todo o dinheiro para fazer o que quiser. Depois ele simplesmente vai embora. Observando isso, Christian fica frustrado, já que sua supostamente perfeita história de amor está fracassando. Por outro lado, Helene está horrorizada com o plano, chamando-o de um experimento cruel com o ser humano. Enquanto isso, Isabel tenta montar em seu cavalo, mas o animal começa a se agitar. Lewis observa, mas não faz nada
nada para ajudar, dizendo que não entende nada de cavalos. Liaison chega para ajudar, e sua saia acidentalmente sobe, revelando que ela está usando uma tanga. Quando Louis percebe, ele corre para Liaison e a derruba no chão, tentando olhar por debaixo da saia para confirmar o que viu. Contudo, quando ele consegue olhar, fica chocado ao perceber que ela não está usando roupa íntima. Liaison o empurra antes de se virar para esconder discretamente a tanga que acabou de tirar. Enquanto Christian grita com a equipe pelo erro do figurino, Helene repreende Jen por tratar Louis como um objeto que pode ser moldado à força e anuncia que vai embora. No entanto, Jen a convence a ficar ao descobrir que Louis está procurando Liaison para pedir desculpas. A equipe se apressa para preparar Liaison, ignorando seus protestos de que é uma treinadora de cavalos e não atriz. Louis bate na porta dela e a equipe o faz esperar alguns segundos antes de abrir, para que ele sofra com a culpa. Assim que ela sai, Louis pede desculpas pelo incidente e Liaison responde que como ele a tocou, eles devem se casar. Louis quase entra em pânico, mas Liaison esclarece que foi uma brincadeira e vai embora. Vendo Louis reflexivo na tela, Christian anuncia que o experimento é um sucesso e até Helene fica um pouco impressionada. Durante o almoço, Christian e Jean explicam a Helene seu plano de fazer Louis se apaixonar por Isabel, para que ele comece uma vida melhor. Helene acha que eles são idiotas porque Louis claramente gosta de Liaison, mas suas ideias são ignoradas. Algum tempo depois, Sylvan arrasta Louis para um festival tradicional na floresta. Louis odeia a música antiga e ensina a banda a tocar uma música moderna. Em seguida, convence todos a formar uma conga. Jen se emociona, pois isso lembra de um momento de uma festa de aniversário de Lewis quando criança. Isabel também comparece ao festival e pede a Lewis que a ensine a se divertir antes de ficar presa em um casamento indesejado para sempre. Mas Lewis a ignora e vai procurar Liaison. Helene aponta que estava certa sobre os sentimentos de Lewis, mas Christian se recusa a desistir. Sylvan é enviado para dizer a Lewis que Liaison está no rio, mas encontra Isabel fingindo se afogar. Ele imediatamente pula na água para salvá-la e a carrega nos braços. Isabel continua tentando flertar, mas Lewis simplesmente a coloca em sua carruagem e vai embora. Christian começa a surtar com outro fracasso, então Helene assume a direção temporariamente. À noite, Louis finalmente encontra Liaison, que não compareceu ao festival. Seguindo as instruções de Helene, Liaison diz a Louis que acredita em sua história sobre o futuro. Louis fica encantado e a leva para um passeio, explicando conceitos como telefones e aviões. Ele até morde uma maçã para mostrar o logo que tinha em seu telefone, dizendo que era o brasão de armas da empresa. Liaison acha engraçado, até que Lewis começa a falar mal de servos, trabalhos braçais e transporte público. Ela o repreende por sua atitude e lembra que ele passa o dia carregando o balde do Visconde, antes de sair furiosa. Christian zomba de Helene por achar que sua ideia seria melhor. No dia seguinte, Liaison se desculpa com Helene por falhar e explica que precisa lidar com jovens ricos mimados todos os dias no rancho onde trabalha. Helene compreende e diz que ela não precisa entrar em uma trama romântica com Lewis, apenas ajudá-lo a amadurecer. Christian ainda está irritado, então Jen o tranquiliza dizendo que está no controle e que Helene é apenas uma consultora. Quando Liaison conta a Estienne que continuará agindo como amiga de Lewis, Estienne surta, achando que ela terá que beijá-lo ou algo pior. No entanto, Liaison acredita que o ciúme dele é falso e que Estienne está na verdade brava porque ela conseguiu um papel mais importante que o dele. Naquela noite, Louis pergunta a Sylvan como conquistar uma mulher à moda antiga. Sylvan diz que ele deve ser como um urso e liberar toda a sua masculinidade bruta, ensinando a ele a dança do urso. É algo muito atrevido, mas também é absolutamente ridículo. No dia seguinte, Louis canta uma música para Liaison, usando o nome dela em muitos elogios, além de se desculpar pela sua atitude. Ele faz a dança enquanto canta, conseguindo fazê-la rir e impressioná-la com sua sinceridade. Depois, Louis agradece a Sylvan por ser um verdadeiro amigo, chamando-o até de irmão. No meio da noite, Jen se veste como Visconde para entrar sorrateiramente no quarto de Lewis e observá-lo dormir. Sylvan o vê e aponta que isso pode arruinar todo o plano, o que gera uma discussão. Os sussurros irritados acabam acordando Louis, e Jen tem que esconder o rosto com um casaco. Louis tem certeza de que viu seu pai, então Sylvan o golpeia para fazê-lo desmaiar. Christian, furioso, invade o set para arrastar Jen para fora à força. No dia seguinte, Louis diz a Sylvan que bateu a cabeça enquanto dormia e sonhou com seu pai. Bolvan informa ao Visconde que Estienne e seus amigos se meteram em problemas na cidade, então o rei quer que Estienne seja devidamente punido. O Visconde fala com Louis em particular e pede que ele finja ser Estienne para assumir o castigo em seu lugar. Se Louis aceitar, o Visconde lhe dará terras e permissão para se casar com quem quiser. A princípio, Louis recusa, mas muda de ideia ao perceber que isso pode significar se casar com Liaison. Algumas horas depois, Louis está em uma jaula fingindo ser Estienne. Todos os moradores locais estão furiosos porque Estienne está arruinando a reputação da cidade aos olhos do rei, então jogam lixo em Louis em protesto. Ele é levado ao cadafalso, onde um homem mascarado procede em chicotear repetidamente o seu traseiro enquanto a multidão pede mais. Christian acha que isso é o ápice do cinema, mas Helene fica horrorizada. Depois, Louis vai ver o Visconde, mas encontra Estienne, que o força a sentar-se, ignorando sua dor. Estienne diz que seu pai está ausente e decide não dar a Louis a recompensa prometida antes de jogá-lo da cadeira. Esquecendo que deveria estar atuando, Estienne acusa Louis de querer tirar Liaison dele e o ridiculariza por ser um servo enquanto joga vinho em seu rosto. Helene fica horrorizada novamente, mas Christian acha que isso é uma boa reviravolta e permite que continue. Então Lewis se levanta e parece que está prestes a se rebelar contra Estienne, mas apenas sai da sala. Christian e Jen ficam desapontados, mas dessa vez Helene fica impressionada. Ela aponta que Lewis está finalmente aceitando as consequências de suas escolhas, em vez de agir como um garoto mimado que reclama de tudo. Mais tarde, Lewis visita Liaison e pergunta se ela está bem sendo amiga de um servo de banheiro. Ela o tranquiliza dizendo que não se importa. Naquela noite, Lewis recebe Liaison em seu quarto com uma refeição modesta que ele preparou sozinho, aprendendo com a equipe da cozinha. Helene fica orgulhosa, mas Christian acha que a história está ficando entediante. No dia seguinte, Liaison e Louis saem para uma caminhada
caminhada e vê um pássaro se comportando de forma estranha no céu. Como é um drone com defeito, Christian pede uma distração. Liison empurra Louis sobre o feno e o beija até que o drone seja recuperado. Em seguida, ela sai sem dizer nada. Christian e Jen comemoram, mas Helene acha que eles devem parar com isso antes que as coisas saiam do controle, pois ninguém deveria começar um relacionamento baseado em mentiras. Helene e Christian discutem sobre como proceder. Helene diz que ele foi longe demais e vai embora. Isso faz Jen ordenar que Christian finalize o show. Para o último ato, Christian faz vikings aparecerem na vila. Louis quer fugir para um lugar seguro, mas Sylvan diz que Liison pode precisar dele. Ele corre de volta para a vila e descobre que o líder viking escolheu Liison para ser sua esposa. Liison começa a chorar pedindo ajuda, mas Louis está com muito medo e vai embora. Ele está prestes a montar em seu cavalo quando nota o drone pássaro voando acima dele. Vendo isso como um sinal, Louis pega um pedaço de madeira mais grosso que encontra e volta ao acampamento viking, onde começa a nocautear todos os pobres atores. Ele está tão orgulhoso de si mesmo que quase ataca Bolvan também, mas Liison o impede a tempo. Ela sobe no cavalo com ele e juntos cavalgam rumo ao pôr do sol. Logo eles chegam à estrada e Louis fica chocado ao ver Jen pedindo a Helene para não ir embora. Antes que ele possa reagir, Louis é sedado com um dardo tranquilizante. Algum tempo depois, Louis acorda em um hospital. Dizem a ele que sofreu um acidente de carro e ficou em coma por 3 meses. Então ele assume que tudo foi um sonho. Agora ele está deprimido e não faz mais festas. Uma tarde, Sylvan o vê na rua, mas não pode falar com ele por causa de uma cláusula contratual. Naquela noite, Louis toma um drink com seu pai, que revela ter deixado a empresa e agora se sente sozinho. Louis conta tudo sobre seu sonho e como parecia tão real, pedindo ao pai que acredite em Helene. Comovido por um amor tão forte, Jen decide contar a verdade a Louis. Pela manhã, Jen leva Louis ao rancho onde Liison trabalha. O casal se reencontra e cavalga rumo ao pôr do sol novamente para compartilhar um beijo. Enquanto isso, Jen visita Helene para tentar reparar o relacionamento deles. Algum tempo depois, Christian inicia um novo negócio colocando jovens ricos em cenários históricos para ensinar-lhes uma lição.